Americanos que estão no Brasil, em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, com uma missão muito importante: espalhar a palavra do Senhor. Alô, meus amigos, a nossa história, a nossa gente que fala para Sebratel, a sua internet com felicidade limitada, conta a história desses dois gurizões bem novinhos que estão aqui junto comigo. Nós temos o Elder Nelson, de 19 anos, que está aqui em Novo Hamburgo há 9 meses, e também o Elder Pederson, que tem 18 anos, um pouquinho mais novinho ainda, que está também há 2 meses aqui em Novo Hamburgo. A gente fala aqui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no bairro Pátria Nova, a qual vocês puderam conferir que tem curso de inglês de graça aqui, e que tem a participação dos dois, porque eles são nativos dos Estados Unidos. A gente tem à minha direita o Elder Nelson, que ele vem da Carolina do Sul, e o Elder Peterson, que vem da Flórida. Só que o nome deles não é coincidência, o nome deles. Eu começo perguntando para vocês o nome Elder, porque o nome de verdade de vocês é outro. Aí vocês vão ver que eles mandam muito bem no português também, né, Nelson? Isso aí. Como é que é o nome de vocês de verdade? O teu? Meu primeiro nome é Brigham. Como é que é? Brigham. Brigham. Nome bem diferente. Totalmente comum nos Estados Unidos, né? É, mais ou menos, mas mais comum lá. É mais comum lá, com certeza. Mas muito legal o teu nome, inclusive. E o teu, queridão? Eu sou Jared. Jared. Em inglês é Jared. É, exatamente. Esse eu já tinha ouvido. Exatamente. O meu é um pouquinho mais comum, mas o dele é um pouquinho mais raro para achar lá nos Estados Unidos também. E é nessa felicidade, nessa simplicidade que eles estão, então, aqui espalhando a palavra do Senhor. Porque agora eu começo perguntando para vocês o seguinte: como é que foi a missão que vocês receberam nos Estados Unidos? Porque aqui vocês têm, como eu disse, a missão de espalhar a palavra do Evangelho, podemos dizer assim também, né? O que vocês de fato fazem aqui? Como que foi essa missão que vocês receberam nos Estados Unidos? Então, nossa missão aqui é para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com as pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul. Então, para mim, eu recebi o Evangelho quando eu tinha 8 anos. Eu tinha muitas bênçãos e eu queria ajudar outras pessoas a receber as mesmas bênçãos que eu tinha. E é a tua primeira viagem fora do país? Primeira vez fora dos Estados Unidos. E o nosso amigão aqui à esquerda já tem mais conhecimento e experiência aqui, embora ele seja mais novo, porque tu tem mãe brasileira também, né? Exatamente, ela é de São Paulo. Lá de São Paulo. E o que tu tá achando do Rio Grande do Sul, que Novo Hamburgo, que é a primeira vez que tu vem pra cá também, né? Então eu gosto muito. Que São Paulo e Minas Gerais é um pouquinho mais diferente daqui. Aqui é uma cultura mais... dá pra achar os alemães, italianos, é bem diferente. Mas o churrasco aqui é... O churrasco é top. É muito top, muito top. E vocês têm um período, então, de 2 anos que ficam aqui, como a gente comentou antes, tu tá há 9 meses, tu tá há 2 a recém. Como é que é essa missão que vocês fazem aqui? Porque tem esse período determinado, mas saindo daqui vocês voltam para os Estados Unidos, vão continuar aqui, vão para outro lugar, como é que funciona? Então, nós ficamos aqui no Rio Grande do Sul por 2 anos, mas nós trocamos lugares dentro do Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu já passei em Santa Cruz. Mas depois desses 2 anos, a gente vai voltar para os Estados Unidos e a gente vai viver vida normal. E é uma missão itinerante, então, no estado. Aqui em Novo Hamburgo, há quanto tempo vocês estão? Então, eu tenho 3 meses aqui em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E vocês participam, então, dos cursos de inglês gratuitos aqui da igreja. E como é que é essa participação de vocês? Vocês acompanham junto às aulas? Por quanto tempo vocês vão ficar ainda em Novo Hamburgo também? Exatamente. Então, isso eu não sei exatamente quanto tempo eu vou ficar aqui em Novo Hamburgo. Mas eu acho que eu vou ficar aqui alguns mais meses. Mas o que nós fazemos é só uma participação, né? Então, tem pessoas que até que conhecem inglês, mas eles têm um pouquinho de medo de conversar com as pessoas e falar. Então, nós estamos aqui para não julgar, mas para só falar em inglês com as pessoas. Que às vezes as pessoas só precisam de uma outra pessoa para falar inglês e para praticar. E perder a timidez. Exatamente. Porque, minha gente, olha, vocês puderam ver o português deles como é avançado. Eles falam o melhor português que muita gente aqui, que inclusive nasceu e morou aqui no Brasil. E muitos dizem que o português ele ainda é mais difícil de aprender do que o inglês. Como é que foi essas dificuldades que vocês tiveram nisso para aprender esse novo idioma? E com a chegada de vocês aqui também, o choque que vocês tiveram, que começa perguntando para ti, que é a primeira vez que tu sai dos Estados Unidos. Quando eu cheguei, foi muito difícil. Eu não sabia como falar português, tudo era diferente para mim. Tinha muitas coisas, por exemplo, chimarrão. Chimarrão. Eu não estava acostumado para tomar. Queimou a língua, né? Com certeza.
Mas agora eu amo de Brasil. Eu acostumei e é outro lar para mim. E vocês podem ser bem sinceros comigo, vocês estão gostando aqui de Novo Hamburgo também? Claro, eu amo muito. Então, para mim, português é um pouquinho mais fácil, né? Que a minha mãe é brasileira e meu pai já fala português. Então, eu falei português desde a infância. Mas é um pouquinho mais diferente, né? Porque tem muitas conjugações, né? Em inglês é um pouquinho mais direto. Você falou uma palavra e essa palavra, né? Não precisa trocar para ser macho, não precisa trocar para ser feminino. Aham. Então tá certo, gente. Sem entrar em polêmica, mas para a gente terminar, a pergunta que eu faço para vocês é sobre as diferenças do Brasil com os Estados Unidos. O que vocês mais notaram e mais chamou a atenção? Porque a gente estava falando antes que, além, claro, das cercas nas casas, vocês notaram muitos cachorros na rua aqui, o que não é comum nos Estados Unidos. O que vocês têm a me destacar das diferenças que vocês viram? Acho que é uma coisa legal, porque eu nunca vi outras culturas, nunca. Mas agora eu posso ver que tem outras culturas, mas ainda as pessoas são pessoas ainda. Então foi uma coisa muito legal para mim. E para ti, Gredão? Eu sei que às vezes você tá lá na sua casa, né? Você conhece a sua cultura e você não fala com outras pessoas. Você pensa isso um pouquinho mais diferente. Mas sempre é bom para mim para ver que outras pessoas, como ele falou, são outras pessoas, né? Todo mundo é humano. Eu talvez falo português, uma outra pessoa talvez fala chinês. Mas todo mundo ainda é humano. Coisa que eu notei um pouquinho diferente é que pessoas são um pouquinho mais abertas aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é um pouquinho mais fechado, né? Que eu moro um pouquinho mais no interior, não tanto cidade. Então você não vê tantas pessoas andando na rua, você não vê tantas pessoas falando. Pessoas ainda são muito amigáveis, é só você tem que ir até eles. Não é tão fácil alguém ir até você. Não, para a gente finalizar de verdade agora, uma pergunta que eu lembrei que é muito comum o pessoal fazer aqui, porque falando de cultura, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito forte a questão do futebol e principalmente a dupla Grenal. Grêmio ou Inter? Eu sou gremista. Gremista, então tá fechado comigo. Tá fechado comigo. Preciso de gremista para me ajudar na empresa, que é só eu no meio daqueles colorados tudo. E tu, meu queridão, Grêmio ou Inter? É o azul. É o azul, então um Grêmio predominante. E a gente, muito legal a gente conhecer vocês, esse nosso bate-papo descontraído, histórias da nossa gente que fala para Sebratel, essa internet com felicidade limitada. E hoje a gente apresentou 2 americanos que estão, um há 9 meses e o outro há 2 meses, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nessas missões itinerantes a espalhar a palavra do Senhor. E quem quiser conhecer eles ficam então na igreja, que eu falei para vocês, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui no bairro Pátria Nova, porque além deles ficarem aqui, eles apresentam toda a igreja, eles falam sobre a missão deles aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito conhecer eles, conversar um pouquinho, entender também sobre a cultura dos Estados Unidos, que a gente pôde trazer para vocês as vivências que eles tiveram de uma forma um tanto quanto resumida nesse nosso quadro de Histórias da Nossa Gente que falou para Sebratel, a sua internet com felicidade limitada.